Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar sobre trapézio, lá na página 139. Nós vimos anteriormente que o trapézio é um quadrilátero e que tem apenas um par de lados paralelos. Os lados paralelos são chamados de bases. Aqui nós temos a base maior e a base menor. Não quer focar. Melhorou. Aqui nós temos a base maior, que é a B, e CD, que é a base menor. Aqui nesse caso, nós temos GH como base maior e a F como base menor. São os lados paralelos, tá? Não importa como o nosso trapézio esteja, olha, são os lados paralelos. Se a gente colocar assim, ó, os lados não são paralelos. Lados paralelos são dois segmentos de retas que não se encostam e vão ter a mesma distância do início ao fim, que não é o nosso caso aqui, olha. E já aqui é, tá? Mesma distância do início ao fim. Nós temos também os tipos de trapézio, ou como podemos classificá-los. Aqui nós temos o trapézio isósceles. Por que ele é isósceles? Porque os lados que não são paralelos têm medidas iguais, tá? Então, aqui a AD é igual a BC. Nós temos o trapézio escaleno, que os lados que não são paralelos têm medidas diferentes. Então, é H diferente de FG. E nós temos o trapézio retângulo, que um dos seus lados não paralelos é perpendicular às bases. Se ele é perpendicular, ele forma os ângulos de 90 graus. E aqui, ó, com esse tipo um Tzinho de cabeça para baixo, que nós identificamos, tá? Então, nós classificamos os trapézios de acordo com seus lados não paralelos. Quando os lados não paralelos são iguais, é porque o trapézio é isósceles. Quando os lados não paralelos são diferentes, têm medidas diferentes, é porque o trapézio é escaleno. E quando um dos seus lados não paralelos é perpendicular à base, formando um ângulo 90 graus. Se ele é perpendicular, ele forma um ângulo de 90 graus. Nós temos o trapézio retângulo. Então, virando a página, na página 140, nós vamos falar sobre as propriedades do trapézio, tá? Nosso caso aqui, nós temos duas propriedades. A primeira é quando o trapézio é isósceles e os ângulos da base são congruentes 2 a 2. Como assim congruentes? Lembra o que significa a palavra congruente? Congruente quer dizer iguais, mesma medida, tá? Então, os ângulos das bases são congruentes 2 a 2, como os dois ângulos da base maior são congruentes e os dois ângulos da base menor também são congruentes. Então, posso dizer que o ângulo A é igual ao ângulo B e o ângulo D é igual ao ângulo C. É congruente. Aqui, ó, o símbolo de congruência são essas três listrinhas. Okay? E a segunda propriedade é quando as diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Diagonais, lembra? Então, a diagonal AC é congruente a BD. Eles são isósceles. Então, aqui, ó, tem a mesma medida do que esse lado. Então, suas diagonais são iguais. Aí, aqui, observando esse trapézio, nós podemos observar
que o lado AD é igual ao BC, é congruente ao BC. O ângulo A é igual ao ângulo B, congruente, tá? É congruente seguindo que a primeira propriedade, não é? Que em um triângulo isósceles, os ângulos das bases são congruentes 2 a 2. Então, nós sabemos, então, com base na primeira propriedade, que o ângulo A é congruente ao ângulo B. E que o lado AB é lado comum aos dois triângulos formados aqui, ó, ACB e o ADB, formado aqui pelas diagonais, tá? Então, o lado AB, ele é congruente, ele é comum aos dois triângulos. Então, até aqui, nós temos o triângulo. Aqui, desenhei para ficar melhor, tá? Não sei se vai ajudar muito. Mas aqui, ó, tracei as duas diagonais, AC e DB, e separei os triângulos, tá? Aqui é o lado A, aqui é o B, lado AB, que também é o AB, aqui é D, que é C. Então, nós temos o ângulo A, que é igual ao B, ele é congruente ao ângulo B, de acordo com aqui, ó, a primeira propriedade, tá? Nós temos o lado AB, que é o lado em comum dos dois triângulos. E aqui nós temos o lado AD, que é igual ao lado CB, porque ele é um trapézio isósceles. Então, nós concluímos que este trapézio, que as diagonais desse trapézio são iguais, no caso a diagonal, aqui ó, DB e CA, são congruentes, no caso, lado, ângulo, lado. De congruências de triângulo. Então, é só observar com atenção, tá? Tudo que nós pudermos, retângulo, quadrado, losango, trapézio, pode sim ser dividido em triângulos. E assim podemos concluir a congruência. Nesse caso, a congruência de lado, congruência de diagonais, ok?